Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Bem-vindos ao estudo do Direito das Coisas. Uma parte do Direito Civil que eu sei que muitos temem, que muitos aí, tem um pouquinho de confusão, mas eu prometo descomplicar ao máximo essa relação jurídica entre a pessoa e entre a coisa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe lá seu comentário, compartilhe com seus colegas, vamos fazer esse canal chegar ao maior número possível de pessoas. Então vamos lá? Bom, vamos começar então conceituando o direito das coisas. Vamos começar então conceituando aqui a nossa disciplina. Bom, o que a gente precisa entender, e já a gente vai tratar dessa nomenclatura, dessa denominação da disciplina, o que a gente precisa entender nesse momento é que o direito das coisas ele vai estudar, ele vai se aprofundar na relação jurídica que existe entre uma pessoa e o poder que ela exerce, o domínio que ela exerce em relação a uma coisa. Bom, a gente percebe que a gente vem caminhando, numa sequência de estudo do direito civil. Então a gente começa lá no civil parte geral, depois a gente foi para obrigações, depois fomos para contratos, responsabilidade civil, e nós vimos em todos esses estudos que fizemos anteriormente que a relação que a gente estudava sempre pressupunha a existência de dois sujeitos, a relação entre pessoas. A partir de agora, o direito civil ele vai fazer então uma análise, um estudo na relação que existe entre uma pessoa diretamente com uma coisa. Não é uma relação que eu tenho com uma pessoa para comprar uma coisa, por exemplo, contrato de compra e venda. Não é uma relação que eu tenho com uma pessoa para alugar um imóvel, por exemplo, contrato de locação. Não. Aqui nós vamos estudar o direito, o dever que existe em relação a uma pessoa com o poder que ela detém sobre uma coisa. A gente não analisa, num primeiro momento, as pessoas. A gente não está aqui analisando qualquer relação jurídica entre pessoas. E sim, a análise recai sobre o sujeito em si e a coisa que ele detém. Aqui nós vamos entender que coisa, para o direito civil, é tudo aquilo que não é humano. Tudo aquilo que pode ser apropriado, tudo aquilo que é passível de apropriação pelo ser humano é considerado como coisa. A coisa é gênero do bem, Então a gente já entendeu, já aprendeu bens lá no civil parte geral, e nós vamos entender então que tudo aquilo que não é humano, tudo aquilo que pode ser apropriado, detido pelo ser humano, então a gente entende como coisa. Então o direito das coisas vai estudar essa relação que existe, então, por exemplo, de uma pessoa com o seu carro porque ele é proprietário da coisa. Quais são os direitos e os deveres que existem da pessoa em relação a esse carro? O usufrutuário de uma terra, por exemplo. Qual é o poder, qual é o direito, qual é o dever que existe entre esse usufrutuário e a terra? Então é isso que o direito das coisas ele vai estudar. Agora, antes de avançarmos, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a denominação da própria disciplina. Por quê? Porque eu sei que às vezes você vai lá na capinha do livro de Silvio de Salvenosa, por exemplo, e não está escrito direito das coisas, está escrito direitos reais. Ou você vai lá no Carlos Alberto Gonçalves, está escrito direito das coisas. Professora, enfim, é direito real ou é direito das coisas? Eu vou estudar direitos reais ou vou estudar direito das coisas? Eu sou uma professora muito técnica, então eu analiso as circunstâncias, eu analiso as informações de uma forma muito técnica. E digo isso para vocês por quê? Nós vamos estudar dentro dessa disciplina diversos institutos, diversas relações jurídicas entre uma pessoa e uma coisa. Dentre estas, nós temos um grupo que são chamados os direitos reais. Então, se você pega o artigo 1225 do Código Civil,
tem lá uma lista de quais são os direitos reais. Então tá lá assim, ó, são direitos reais, 2 pontos. Inciso 1, propriedade. Inciso 2, superfície. E aí vai. E nós vamos aprender que os direitos reais, eles são taxativos. Ou seja, eu não posso, pela minha própria vontade, criar um direito real. O direito real é aquele que está taxativamente previsto pela lei. Então, a lei incluiu no rol do artigo 1225 diversos incisos dizendo quais são os direitos reais. Esses nós vamos estudar aqui nessa nossa disciplina. Porém, nós vamos estudar, por exemplo, direitos de vizinhança. E direitos de vizinhança não estão lá no rol dos direitos reais. Então, direitos de vizinhança não são direitos reais. Vamos estudar um instituto que é importantíssimo, que também não está lá na lista dos incisos do 1225, que é o direito de posse. Nós até vamos discutir a natureza jurídica da posse, alguns autores até vão tratar, né, a respeito dessa natureza jurídica, alguns até vão dizer que posse sim é direito real, mas de forma técnica, de novo, eu abro 1225, leio os incisos e não encontro posse. Se eu não encontro posse, não se trata de direito real. Então, se nós vamos estudar posse, se nós vamos estudar direitos de vizinhança que não são direitos reais dentro dessa disciplina, então eu entendo que a nossa disciplina ela precisa ser chamada de direito das coisas, ou seja, uma disciplina um pouco mais ampla, que terá dentro do seu estudo também os direitos reais. Tudo bem? Isso não faz muita diferença em concurso público, prova, nada disso, mas no exercício da nossa profissão eu entendo que de uma forma mais técnica fica mais apropriado nós utilizarmos então a expressão direito das coisas. Bom, agora é importante também nós distinguirmos neste momento uma diferença existente entre tudo aquilo que a gente vinha estudando até agora com o que a gente vai estudar a partir de agora. Então, lembra que eu disse para vocês, a gente começou estudando direito das obrigações, contratos, responsabilidade civil. Tudo isso envolve o chamado direito pessoal, o chamado direito obrigacional. Então, quando nós falamos do direito obrigacional, quando a gente fala do direito contratual, da responsabilidade civil, a gente viu que sempre há necessidade e eu sempre vou analisar a relação existente entre pessoas, entre seres humanos, entre sujeitos. A partir de agora, eu vou começar a estudar não mais essa relação aqui, mas a relação que existe de um sujeito com uma coisa. E o que nós não podemos confundir é o seguinte, olha, tá bom, professora, mas eu sou dona de uma casa porque eu comprei a casa do vendedor. Então isso não é obrigacional? E aí nós vamos separar os momentos. Para você comprar essa casa, você precisou se relacionar com outra pessoa, precisou fazer um contrato de compra e venda com essa pessoa e então numa relação obrigacional, numa relação pessoal, você adquiriu a propriedade desta coisa, que vai se configurar através da escritura pública com registro. Escriturou-se esse imóvel, desse momento em diante, você e só você começa a se relacionar com o imóvel, exercendo sobre ele um domínio. Então, até o momento da escritura pública, havia uma relação obrigacional, que a gente estuda lá no direito dos contratos, lá no compra e venda. A partir do momento que você adquire a propriedade, nós vamos estudar isso, a partir do momento que há escritura pública, dali em diante, você exerce um domínio sobre a coisa. Antes disso, você não tem domínio nenhum sobre a coisa. Você tem uma expectativa de direito, mas na verdade você tem uma relação com uma pessoa, podendo obrigar a pessoa a cumprir as obrigações, as prestações que ele assumiu naquele contrato. Então nós não podemos confundir, tá? Então existem algumas diferenças que nós precisamos ainda pontuar acerca
das relações, então, de direito real, de direito das coisas e do direito pessoal. Então, vamos começar pelos direitos reais ou direito das coisas. Os direitos reais, eles são números clausus, que isso significa, e eu já disse para vocês, que não existe direito real que possa ser criado pela vontade das partes. O direito real é aquele que está taxativamente elencado no artigo 1225, se não estiver lá, não é direito real, diferente dos direitos obrigacionais, porque nós vimos que nos direitos obrigacionais, apesar do Código Civil trazer lá uma lista de 23 contratos, nós podemos criar contratos que não estão previstos nesta lista, pelo princípio da autonomia da vontade. Além disso, a relação que existe ou que é estudada pelo direito das coisas é a relação entre uma pessoa e uma coisa. E é uma diferença muito grande entre o direito real e o direito obrigacional, é que esse titular aqui, esse sujeito aqui, ele não precisa de ajuda de ninguém, ele não precisa do comportamento de ninguém para exercer o seu direito sobre a coisa. Ele tem um direito, esse direito lhe está garantido e ele pode exercer o seu direito sem a ajuda, sem o comportamento de ninguém. Já aqui no direito obrigacional, lá nos contratos, lá nas obrigações, o credor só consegue exercer o seu direito se o devedor cumprir a sua prestação. As relações humanas, elas estão interligadas. Eu pago porque eu recebo a coisa. Eu moro porque eu pago o aluguel. Então, nas relações humanas, nas relações pessoais, obrigacionais, contratuais, o direito de um sujeito, ele está completamente vinculado ao exercício, ao comportamento de outro sujeito, o que não acontece também no direito das coisas. Além disso, nós vamos aprender que o direito das coisas, ele é oponível erga omnes, ou seja, o meu direito, o poder, o domínio que eu exerço sobre uma coisa, ele é oponível em face de todos. Qualquer um terá a obrigação de respeitar o meu direito real, o meu direito de propriedade, o meu direito de usufruto, diferente das relações obrigacionais. A gente até falou sobre isso como uma das características dos direitos obrigacionais, que os direitos obrigacionais, eles são relativos. O que isso significa? Os efeitos gerados por uma relação obrigacional, os efeitos gerados por um contrato, eles só alcançam as próprias partes. Eu não posso querer receber uma dívida da mãe do devedor. Eu não posso querer receber uma dívida do filho do devedor. Por quê? Porque são relações interpessoais que obrigam somente as pessoas que participaram daquele negócio jurídico. Agora, se meu carro está lá no estacionamento, em face de quem eu posso exigir o meu direito de propriedade? Quem é que tem que obedecer o meu direito de propriedade? Quem é que não pode ir lá e tomar a posse do meu veículo? Toda e qualquer pessoa do planeta. Não importa de onde venha, não importa de que nacionalidade seja, essa pessoa precisa respeitar o meu direito de propriedade. Além disso, os direitos reais ou os direitos das coisas, eles também e podem ser, nós vamos estudar, perpétuos, né? Existem alguns direitos que são vitalícios, ou seja, enquanto permanecer à vontade das partes, enquanto permanecer à vontade do sujeito, ele será proprietário de uma coisa. Então existem bens, existem imóveis que estão nas famílias há séculos, né? Há décadas. Por quê? Porque enquanto existe a vontade daquele sujeito de exercer o seu direito, o seu domínio sobre a coisa, ele poderá fazê-lo. Já nos direitos obrigacionais, o que a gente vê é que existe uma temporariedade. Então, eu me torno devedor para deixar de ser devedor em algum momento. Eu me torno credor porque eu quero receber o meu crédito em algum momento. Então, o direito obrigacional, ele é provisório. Além disso, os direitos reais, eles exigem, ou para o exercício de um direito real, como eu disse para vocês, é necessário apenas um titular. Eu não preciso e não dependo do comportamento de ninguém para exercer o meu direito de propriedade. Eu não preciso do comportamento de ninguém para exercer, então, o meu direito de superfície.
O próprio direito que foi constituído, me dando esse domínio sobre a coisa, me garante o exercício, então, de todas as minhas prerrogativas. Já nos direitos obrigacionais, eu preciso de 2 titulares. Quer dizer que o exercício do meu direito depende do comportamento de outra pessoa. O exercício das minhas prerrogativas dentro daquela relação depende do comportamento de outra pessoa. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham, então, compreendido essa parte inicial, essa introdução do direito das coisas. Se você quiser falar comigo, ó, tá aí, todos os meus contatos, fique à vontade, vai lá me dizer o que você tem achado do nosso canal, das nossas aulas, me dá a sua sugestão, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.